Alô, tudo bom, queridos? Voltando aqui rapidinho, nós paramos bem nesse slide aqui, probleminha técnico a gente teve mais cedo, né? Paramos mais cedo à noite. Paramos nesse slide sobre desenvolvimento no mundo de países do norte rico e sul pobre, mas que eu falei para você chamar de desenvolvido e subdesenvolvido. Estava te contando, inclusive, quando travou aula, que tem uma diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Te falei que o crescimento é meramente quantitativo. Te contei que o desenvolvimento é mais qualitativo, envolve outras questões também, né? Que eu ia te falar logo a seguir. Então vamos lá ver como a gente fala sobre desenvolvimento econômico. Bom, temos aqui um mapa que fala sobre pobreza, a extrema pobreza. Reparem que esse mapa traz informação sobre pessoas que vivem com menos de US$ 1,90 por dia. Esse índice mudou até, tá, gente? Ele aumentou um pouco, mas lá em 2013 considerava-se pobre, extremamente pobre, abaixo da linha da pobreza, ou seja, extrema pobreza, quem vivia aí com menos de US$ 1,90 ao dia. E queridos, façam as contas aí, né? Pensar a gente aqui no Brasil. Vamos converter uma conversão grosseira de moeda. R$ 10. Viver com R$ 10 por dia. Ah, pessoa, você vive com R$ 10 por dia, né? Você compra comida, pelo menos, né? Olha, você pode comprar o arroz, feijão e uma proteína, mas você não vai ter gás para cozinhar. Panela, por exemplo, porque todos os R$ 10 que você ganharia por dia seria para comprar matéria-prima para comer. Ah, a pessoa compra um salgado, compra não sei, um pastel para comer. Tá, mas aí o dinheiro acabou mesmo com um pastel ou um salgado. E roupa, moradia, remédio, não é? E o que que faz com outras necessidades? Quebrei um pé, hospital, tem que imobilizar, vou ficar sem trabalhar, fica sem dinheiro, sem nada. Ah, tem que comprar roupa para ir para fazer, porque tá frio. R$ 10 por dia dá? Não dá, né, gente? A conta que se faz aí dessa linha da pobreza é que é um dinheiro ganho aí que é essencialmente para a pessoa existir, subsistir. A pessoa não vive, ela apenas existe, respira e come. Não tem prazer, não tem lazer, não tem cultura, educação, porque a quantia que ela ganha não dá conta de dar isso para ela. Ah, professor, quem quer consegue. Tenta sobreviver com R$ 10 por dia, duvido que consiga, não é? Vai ser muito difícil. E, gente, a vida não é só comer, não é? Não é só alimentação, tem outras questões também inerentes à nossa vida. Aliás, falando em fome, queridinhos, por mais de uma vez a ETEC cobrou no seu vestibulinho sobre subnutrição. Subnutrição considera-se a insuficiência ou falta de alimentação que alguém tem. A pessoa não come em quantidade ou em qualidade suficiente para satisfazer suas necessidades alimentares básicas, tá bom? Ou não come, ou quando come é comida de má qualidade, que não tem aquela vitamina, aquela proteína, o carboidrato, que não satisfaz as necessidades biológicas do corpo. Tudo bem? Isso é perigoso, isso é grave. A pessoa está em subnutrição. Geralmente o termo desnutrição também é usado na geografia, a gente usa subnutrição, tá bom? Reparem a parte do mundo que mais apresenta subnutrição, o continente africano. Inclusive, voltando ali no outro slide, para quem lembra do outro slide, vai lembrar que a África também é o continente que mais padecia ali da extrema pobreza, não é? Veja esse agora novamente. A subnutrição acomete em grande quantidade o continente africano. Reparem a Índia, reparem Madagascar, não é? Reparem a parte do centro da África. Inclusive, queridinhos, daqui a pouco eu vou te contar que tem muito mais coisa que acomete a África e é importante a gente saber também, beleza? Então, reparem que em grande quantidade a gente vê os países africanos passando por esse problema. Jovens, falando em alfabetização, educação, é importante, queridos. Vocês não estão tentando pleitear um curso técnico, muitos daqui a 3 anos à universidade, porque valorizam e sabem da importância que é uma educação de qualidade.
Vocês não sabem que estar na escola é importante, não é? Não é relevante ao indivíduo que ele esteja em condição de letramento, ou seja, alfabetizado, é importante, não é? Falar em educação, em alfabetização, também é falar em desenvolvimento, na parte qualitativa da sociedade, na qualidade de vida de quem habita algum lugar, não é? Não é só o país ter bilhões e bilhões de dólares, não. Tem que dar qualidade ao povo que mora aí. O Brasil, reparem, é um país razoável na alfabetização. Onde que a gente encontra as piores taxas de analfabetismo? No continente africano, que são as cores aí marrom, bege, verde escuro, não é? Repare que a África é o destaque no mapa, um destaque negativo na questão do analfabetismo, tudo bem? Isso é ruim, né, gente? Percebam que quem não tem educação é privado do tempo em que vive. Aliás, eu até falei em globalização com vocês. Mundo globalizado, maravilhoso, conectado, para quem tem condição. Para quem não tem, a pessoa é privada do mundo que vive. Gente, você quer ler um Twitter, ler um Instagram, ver um post no Facebook, abrir o UOL, ver uma notícia, estudar para um vestibulinho, ler um rótulo de embalagem, ler um aviso, um panfleto no prédio, ler um cartaz na rua. Quem é privado da alfabetização é privado do mundo que a gente vive, queridos. A pessoa vai estar lá, vivendo, existindo, vai ter suas relações, seu lazer, mas de muita coisa importante essa pessoa vai ser privada. A alfabetização é essencial, fundamental, quando se fala em qualidade de vida da população. E novamente reparem, o continente africano é quem concentra as maiores taxas de falta de alfabetização, tá bom? Jovens, no Brasil, a região sul, São Paulo e Rio de Janeiro são as mais alfabetizadas. Nessa questão, historicamente, o Nordeste é a região mais vulnerável. O mapa é antigo, tá, gente? Mas a interpretação ainda é atual. O Nordeste e o Norte são as regiões mais vulneráveis no Brasil quando se fala em alfabetização. Tá bom? Mas não se enganem com preconceito sobre outras regiões, tá? Nossa, São Paulo tem muita gente alfabetizada, São Paulo é top. Não, são médias de alfabetização, tudo bem? Não é porque o Nordeste está aí com médias baixas que é uma região que a gente vai falar que é ineducada, muito pelo contrário, tá bom? É uma região com muita qualidade de educação. Até é importante quebrar esse estereótipo, porque muita gente tem, não é? De Nordeste ser uma região que, por ter muitas vulnerabilidades, é uma região ruim, muito entre aspas, porque não é, tá bom? São médias de alfabetização. É a taxa aí de pessoas dentro de um todo que tem uma alfabetização básica. Não é que uma região é melhor ou pior que outra, tá, gente? Em termos absolutos. A gente está criticando aqui a parte de alfabetização, tá? Não a região como um todo, pelo amor de Deus. Não caiam nesse preconceito, tá bom? Passando adiante, nosso próximo slide, a gente fala no Brasil também em mortalidade infantil. Para quem já estudou um pouco de demografia, demografia é ciência que estuda populações, tá, gente? Teve contato já com o termo mortalidade infantil. O que é essa mortalidade ou mortandade infantil? Em demografia, considera-se MI, mortalidade infantil, o número de indivíduos mortos ou a taxa de indivíduos mortos antes de completar um ano de idade. Por que um ano? Porque as causas mortes, ou seja, o que leva ao óbito, à morte de crianças até um ano, geralmente são questões evitáveis. Alimentação, vacinação, cuidados médicos, cuidados neonatais, educação da mãe e do pai que vão criar essa criança. Geralmente, nessa idade de criança, não se expõe a riscos sozinhas. Criança até um ano não vai morrer em grande quantidade por homicídio, por exemplo, guerra, acidente de trânsito, por exemplo, morre por causas inerentes a essa idade. E prevenir essas causas é uma questão de saúde pública. Quando morre muita criança até um ano, isso evidencia o quão frágil é a saúde pública nesse local em questão, tudo bem? Então é um índice a ser observado, beleza? Reparem que no mundo onde mais se morrem crianças é no continente africano. Olha que trágico.
onde se tem a menor expectativa de vida, ou seja, onde espera-se que as pessoas vivam menos, é o continente africano. No Brasil, até contarei para vocês verem também a diferença entre as regiões. Mas reparem no mundo, na tabelinha esquerda, o como a África é importante a gente lembrar de novo desse continente, no nosso debate sobre qualidade de vida, não é? Inclusive, queridinhos, quando a gente fala em qualidade, conforto de vida, tem um índice chamado índice é algo que indica, é um número, ele expõe uma realidade. O índice de desenvolvimento humano é o que nós vamos trabalhar aqui agora. Esse índice de desenvolvimento humano, para quem é íntimo, IDH, ele mede a qualidade de vida de um povo dentro de um país. Como? O IDH ele é apoiado em 3 subíndices. Ele é um índice, um indicador, que vai usar outros 3 indicadores. 3 características de um povo compõem o seu desenvolvimento enquanto sociedade. Primeiro, a expectativa de vida ao nascer. O quanto se espera que o indivíduo viva assim que ele nasça? Como assim o quanto se espera? Ele vai ter saúde, vai ter dignidade, saneamento básico, higiene, remédio. Ele vai ter as condições que são necessárias para que ele viva, que ele seja longevo. Não, não tem. Então a saúde é precária. Não, aqui os indivíduos vivem bastante. Então a saúde é bacana, tá bom? Educação. Gente, educação, até um tempo atrás, considerava-se alfabetizado o indivíduo que escrevia algumas palavras. No Brasil, por exemplo, escrevia o nome. Tinha-se o cara já enquanto alfabetizado. Tinha país pelo mundo que não. Alfabetizado é o indivíduo que escreve o nome e uma redação, por exemplo. Considerar apenas a escrita para mensurar o quão educado é um país não é suficiente para o IDH. Então, faz uns anos ele mudou, tá, gente? Quando eu falo em educação para medir qualidade de vida, além da alfabetização, eu também vou pensar no número de anos de estudo que o indivíduo tem nesse país. Olhem vocês, Fundamental 1, 5 anos. Fundamental 2, mais 4, já deu 9 anos. Ensino médio, 12 anos. Basicamente, no Brasil, ensino básico, tá, gente? As pessoas dedicam 12 anos de vida à educação. Ah, mas e se eu fizer a faculdade? Mais 5, 17 anos. E se eu fizer o mestrado? Mais 2. Doutorado, bota mais uns 4, vai, se a pessoa demorar. Pode passar de 20 anos da vida da pessoa em dedicação ao estudo. Tem país que a média é 8, tem país que a média é 6. As pessoas aprendem o básico do básico, são alfabetizadas e já vão para o mundo. Não tem uma educação além, uma educação técnica, uma educação superior. Então, medir o tempo que a pessoa dedica-se ao estudo também é importante. Por último, o padrão de vida, né? A riqueza, que a riqueza de um país é mensurada pelo rendimento nacional bruto, que depois pode ser dividido pelos habitantes do país. Desculpe, engoli um mosquito aqui. Depois pode ser dividido pelo número de pessoas que habitam o país. O rendimento nacional bruto é a soma das riquezas produzidas pelos brasileiros, por exemplo. O RNB do Brasil é a soma das riquezas que os brasileiros produzem. Se eu pego toda a riqueza que aqui é produzida e divido pelos habitantes, eu vou ter o RNB per capita, do latim per capita é por cabeça, por indivíduo, por habitante. Tanto que lembra que decapitação, cortar a cabeça, é de negação capita, que é a cabeça, não é? Então, o RNB per capita é o índice que mede a riqueza por habitante. Por fim, o IDH vai considerar, queridinhos, saúde, educação e riqueza. E assim eu consigo expressar com um número, um índice, o quão um país tem o desenvolvimento humano, né? O quão desenvolvido é esse país em questão. E nos IDHs aqui não tem surpresa, né? Os piores estão no continente africano. Professor, o que isso significa? A África é o continente que tem as piores condições de saúde, educação e renda. Professor, por que não tem saúde? Falta investimento em hospitais, em remédios, por exemplo. Falta investimento em questões básicas. Por que não tem educação? Faltam escolas. Ou
O país está em fragilidade econômica e social, de modo que o indivíduo em idade ainda reduzida, a criança ou adolescente, precise se lançar ao trabalho para sustentar a família. Gente, no Brasil isso é mega comum, não é? Pergunta para o seu pai, para sua mãe. Muitos pais de vocês foram trabalhar já com 15, 16 anos, alguns com 12, 13. Por quê? Para complementar a renda da casa, não é? Estudar o ensino médio inteiro é um luxo. No Brasil, fazer faculdade é um privilégio maravilhoso. Fazer um curso técnico é um absurdo de privilégio. É maravilhoso, é estupendo. Em muitas realidades, no Brasil e aí por fora, as crianças têm que se lançar ao trabalho, tá bom? Professor, e a riqueza? O país não produz riquezas, não produz uma economia que gera muitas riquezas ao país. Não tem riqueza, educação e saúde, é um país pouco desenvolvido, tá bom? Importante a gente lembrar disso. Outra coisa, queridinhos, que é importante saber: o IDH é uma média, tá, gente? Porque, por exemplo, em Campinas, quem mora em condomínio fechado não tem a mesma condição de quem mora em uma comunidade pobre, não é? No Rio de Janeiro, quem mora em Copacabana não experimenta a condição de quem mora no Morro do Alemão. Em São Paulo, quem mora em Higienópolis não tem a condição de quem mora nas Palafitas de Santos, por exemplo. Um país tem várias realidades, porém um IDH. O IDH é uma média, não é? Por exemplo, se eu vou fazer a média de nota de matemática da turma tal, eu pego várias notas, média aritmética, somo e divido aí pelo número de notas que eu computei, não é? É assim, média aritmética? É, Odair, socorro, mas é assim mesmo. Eu vou obter então um resultado, uma média, que não representa o todo da sala necessariamente, não é? Um monte de gente tirou 5, 6, 10, 3, a média deu 6, por exemplo. A média 6 indica, na média, marromeno, como é que foi a sala. Mas tem um cara que tira 10, tem um cara que tirou 2. Mas o meio aí, a média ficou 6. O Brasil tem um IDH chamado de elevado, mas tem quem vive em riqueza, tem quem vive em pobreza. Tudo bem? Jovens, o IDH, falando nisso, ele pode ser separado em muito elevado. Reparem que é o caso dos países do mundo desenvolvido. Ele pode ser elevado, médio ou baixo, tá bom? Os baixos, em maioria, estão na África. E é importante entender por que, que o continente africano é assim, tá bom? Gente, o continente africano é resultado direto do neocolonialismo, a colonização dos países europeus durante o século XIX no continente africano e século XX também. Tá bom? Lembrem-se que no ano de 1884 acontece a Conferência de Berlim, quando as grandes potências europeias decidem com qual parte da África cada um vai ficar. Só como assim os europeus decidiram com qual parte da África eles iam ficar? Sim. Gente, 1800. Não estou falando em 1300, 200. Não, é quase 1900. Não é? É pertinho, foi ontem, isso. A Europa loteou a África, é igual um condomínio. Esse lote é seu, esse lote é seu. Aqui é da França, aqui é da Itália, aqui é da Bélgica, aqui é da Inglaterra, aqui é da Alemanha. E loteou seu continente. Mas, professor, perguntaram para quem estava lá como é que eles queriam e tal? Claro que não, né, gente? O europeu chegou, loteou, dividiu e um forte abraço, vocês que lutem, aceitem. Professor, por que, que o europeu colonizou a África? Para fazer a mesma coisa que foi feita na América, não é? Buscar riquezas. Vocês sabem que a colonização brasileira, a colonização portuguesa no Brasil, trouxe o plantation, a desigualdade, trouxe um racismo estrutural, trouxe pobreza em muitas partes do Brasil. A colonização, quando é exploratória e não de povoamento, ela causa um dano social praticamente permanente no país. É difícil reverter a situação de um país que já foi no passado uma colônia muito explorada. E a África passou por isso. Tal como os portugueses vieram ao Brasil em 1500, 600 e 700, e daqui toda a riqueza tiraram, no continente africano também. Implantaram plantation, usaram mão de obra análoga à escravidão,
usaram da violência, da força, usaram das guerras civis, criaram rivalidades entre povos africanos e desestruturaram todo o continente. Jovens, África cai em vestibulinho. Lembrem que a África é um continente que sofre de muitas mazelas em função do processo neocolonial, tá bom? Importante lembrar disso. Quando o europeu se lançou no continente africano, tentando inserir o plantation e em busca de metais preciosos, perdão, tudo bem? Lembrem que tem casos assim mais icônicos, por exemplo, assistam o filme Hotel Ruanda. Quem tiver idade, eu acho que é 14 a classificação, tá? Quem tiver idade, assista quando puder. Mostra um pouco do que foi esse cenário em um país da África. Tem países aqui, gente, que passaram por maus bocados. Lembrem quando fala em desenvolvimento, globalização na África. Por exemplo, vocês acham que uma criança em Tóquio tem uma vivência semelhante à criança que mora na zona rural do Congo? Vocês acham que uma criança nascida e criada na região nobre de Manhattan, em Nova York, tem uma condição de vida ruim comparada à criança que nasce na Etiópia, em partes pobres? Lembra que eu falei em globalização desigual? Tá aqui, né, gente? Será que as condições de hospital que uma pessoa enfrenta ali na Eritreia, na África, é igual ao hospital que a pessoa encontra em Berlim? Será que a produção de ciência, talvez na Libéria, no Sudão, é a mesma ciência que se faz na Suíça, na Suécia? Não, não é. Há uma desigualdade latente, a gente tem que lembrar sobre isso, tá bom? Aí eu queria falar rapidamente sobre urbanização com vocês, uns conceitinhos rapidinhos. Urbanização caiu, não tanto, mas só para a gente lembrar uns conceitinhos importantes, tá bom? Gente, urbanização, quando a gente fala em urbanizar, a gente está falando em criar o espaço urbano. E o que é esse espaço urbano? É o chamado habitat urbano. É um espaço dotado de intensas relações entre as pessoas que moram no espaço e as relações com o espaço, não é? Vocês sabem que no espaço nós temos relações dentro dele e com ele. Nós transformamos o espaço, reorganizamos o espaço, remodelamos o espaço e criamos relações e laços com pessoas dentro do espaço. Quando esse espaço é intenso, chama-se espaço urbano. Tudo bem? E como é que esse espaço fica intenso? Quando as pessoas começam a morar nesse espaço, quando a população que mora no espaço urbano começa a crescer. Tudo bem? Então, quando eu falo em urbanização, eu falo na intensificação das relações no espaço e no aumento numérico das pessoas que moram nesse espaço. Tanto que é uma análise espacial e demográfica da urbanização, não é? Espacial, a intensidade; demográfica, o número de pessoas que moram. Professor, mas quanto mais pessoas morar no espaço, mais intenso ele é. Quanto mais intenso ele for, mais ele atrai pessoas, não é? Sim, exatamente. Urbanização tem na parte espacial e demográfica elementos que se complementam, tudo bem? E, gente, quando a gente fala em urbanização, por que de repente as pessoas foram para a cidade? O que levou o povo a largar o campo, êxodo rural, e se dirigir às grandes cidades? No mundo, historicamente, é a indústria quem provocou isso, tá, gente? Quando a indústria surge, na primeira e segunda revolução industrial, a indústria, naquele momento, ela era um motor econômico, um setor produtivo, um tipo de produção que demandava, exigia, necessitava de muita mão de obra. Então as pessoas saíam do campo e iam para a cidade porque sabiam que na cidade iam encontrar trabalho e uma condição um pouco melhor que no meio do nada, no meio do campo, não é? Então, em tese, no mundo, em grande parte dos países, a indústria é o modelo produtivo que exigiu que as pessoas, em grandes números, se mudassem à cidade. A industrialização levou a urbanização a acontecer em várias partes do mundo. Professor, então tem país hoje com pouca indústria, que a urbanização é fraca? Sim. Professor, então a Inglaterra, que viveu a primeira e a segunda revolução da indústria, urbanizou-se rapidamente? Sim, também, exatamente. Então o Brasil, que demorou a ter indústria, demorou a se urbanizar?
Exatamente. Tudo bem? Tem essa relação. Inclusive no Brasil, alguns historiadores contam que o nosso urbano começou com café. Lembra que eu te contei que o café movimentou São Paulo e Minas, não é? O café criou as condições para que no Brasil, Brasil com um B maiúsculo, tá errado aí, para que no Brasil as pessoas fossem para a cidade. Por quê? Porque no Brasil grandes cidades foram construídas. São Paulo, por exemplo, Campinas, em função do café. O dinheiro que o Brasil ganhou com café era tanto que foi suficiente para financiar a construção de grandes cidades. Jovens, a cidade, quando a gente fala numa cidade que surge, ela pode surgir espontaneamente ou pode surgir também de modo planejado. Cidade espontânea é aquela que surge do nada. Como assim do nada? De repente as pessoas começam a se aglomerar nessa região. Por quê? Ah, as pessoas começam a se aglomerar porque surgiu um porto, surgiu uma igreja, surgiu ali um mercado, uma estação de trem, existiu um ponto de interesse que levou a que as pessoas ficassem morando ali, ficassem existindo ali. Nossa, aqui passa um trem, tem uma estação. Vou montar minha casa aqui porque sempre tem viajante aqui, né? Primo, mora aqui comigo, monta um mercado. Tia, mora aqui, monta isso, um hotelzinho e tal. As pessoas se acumularam, se concentraram em pontos de interesse. São Paulo, por exemplo, nasce uma missão jesuítica, vocês sabem, né? Cidades como Jaguariúna, no interior paulista, nascem no entorno de estação de trem, vocês sabem também, não é? Ou pode ser planejada a cidade. Como assim planejada? Brasília. Brasília não surgiu porque alguém começou a se aglomerar perto daquela região. Brasília surge da necessidade de construir uma capital, que foi feita do zero. Palmas também foi assim. Depois vejo no Google Maps, quem tiver em casa, como que Palmas é o desenho no Google Maps, tá bom? É tudo quadradinho, bem planejado. Jovens, uns conceitinhos importantes que costumam aparecer em urbanização, tá bom? Conurbação. Gente, no mapa tem várias cidades aí, tá? Nova Iguaçu, São João do Meriti, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, também tem Queimados que não apareceu, também tem o Belfor Roxo que não apareceu, essa região da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Parece uma coisa só, mas tem vários municípios aí. Mas eles cresceram tanto que um encostou no outro, um grudou no outro. Quando acontece a união espacial entre duas ou mais cidades, conurbação. Conurbação. Por exemplo, Valinhos e Vinhedo é conurbado. Campinas com Valinhos é conurbado. São Paulo, Guarulhos, Osasco, Diadema, Mauá, São Caetano, São Bernardo são conurbados, não é? Macrocefalia ou macrocefalismo é o crescimento caótico ou desordenado de uma cidade. E como é que ele que acontece? Como ele acontece? Quando não tem um planejamento. A cidade cresce muito, muita gente vai para a cidade e as ruas não suportam os carros. Os hospitais não suportam os doentes. Faltam escolas, faltam casas, falta mercado, falta ônibus. A cidade cresce tanto que ela fica precária. Faltam serviços básicos. Aumenta a pobreza, a favelização, o trânsito, é o crescimento caótico ou desordenado das cidades. Megacidade, mais de 10 milhões de habitantes. Tem no Brasil uma, São Paulo. E Rio de Janeiro, 7 milhões e pouquinho, quase 8. E BH, se eu não me engano, são 4 milhões. No Brasil, a única megacidade é São Paulo. E metrópole é uma cidade cuja relevância e importância econômica atraem cidades que estão em volta. Por exemplo, Campinas é importantíssima para Sumaré, Paulínia, Jaguariúna, Valinhos, porque Campinas tem indústrias, escolas e serviços que não tem no entorno. Campinas cresceu tanto que passou a ser importante não só para quem mora aqui, mas para quem mora em volta de Campinas, onde criou-se a região metropolitana de Campinas, a região que Campinas atrai e polariza. E cidade global? É uma cidade cuja importância ultrapassa as fronteiras do país. Campinas é importante para Valinhos, Jaguariúna, Sumaré, mas Pequim,
é importante ao mundo inteiro. Londres, Berlim, Paris, Washington, Nova York são importantes ao mundo inteiro. São cidades globais. E megalópole é quando acontece uma conurbação entre duas ou mais metrópoles. Por exemplo, na foto, veja as cidades aqui: Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington. Olha as linhas no mapa. Parece que é tudo conectado, mas são várias cidades. E além de Boston, Nova York, Filadélfia, tem dezenas de outras cidades. São as regiões metropolitanas de Boston, Nova York e Filadélfia. Gente, nessa faixa moram mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente. Porque são metrópoles que se juntaram. Metrópoles conurbadas formam megalópole. Tem no Brasil? Não. No Brasil não tem megalópole. Nossa, mas e São Paulo com o Rio? Não juntou, não conurbou. E Campinas com São Paulo? Não conurbou, não juntou. No Brasil não tem conurbação entre grandes metrópoles, então não tem megalópole, tá bom? Gentrificação. Esse aqui é além, tá? É uma coisinha a mais esse conceito, só aí para falar para vocês que existe. Gentrificação, do inglês gentry, é nobreza. To gentrify um lugar. Não. To gentrify, isso. É enobrecer um lugar. Aportuguesando, gentrify, gentrificar. Não é? É a gourmetização de um lugar. Um lugar velho, caído, todo feioso. De repente dou uma pintura, boto uma janela, uma porta nova. Inclusive ele ganha valor com isso, não é? Eu tinha um barzinho todo feio. Mesa de plástico, ali sujo, chão tudo com xixi, cocô. Eu vou reformar esse bar. Vou colocar mesa bonita, garçom bonito, vou colocar cerveja bonita, vou colocar tudo lindo aqui. Mas vou cobrar mais caro, né, para quem frequenta o bar. Enobrecimento, gourmetização de um espaço a partir do seu embelezamento, não é? Acontece muito em Campinas isso, tá bom? Jovens, alguns conceitinhos rápidos só para você lembrar que existe, tá? Vou passar bem rapidinho. Poluição atmosférica. Ônibus passando na cidade, carro, indústria poluem o ar, emissão de gases de carbono, metano, dióxido de carbono, monóxido. As cidades tendem a ser mais poluídas que a região em volta, tá bom? Isso, inclusive, a cidade tende a ser mais quente que as regiões em volta. O calor, quando incide num prédio, num ônibus, no asfalto, deixa a cidade muito mais quente que o seu entorno. O fato da cidade ser mais quente que o campo tem um nome, chama ilha de calor. Chuva ácida. Vocês sabem que da liberação de gases de enxofre na atmosfera, esses gases em contato com a água lá em cima podem, por exemplo, formar os ácidos que é o ácido sulfúrico e sulfídrico, se eu não me engano. Não sei se é sulfuroso ou sulfídrico, o H2SO3. Quem manja de química me ajuda aí, tá? O SO4 é sulfúrico. Isso. Professor, então chove ácido em concentrações muito pequenas. Quando agentes poluentes são emitidos para a atmosfera e lá em cima se juntam com a água, eles podem produzir ácido, mas calma que ninguém vai derreter, tá bom? A chuva ácida queima a pintura do carro, não é? Estraga a pintura de prédio, estraga a estátua, pode causar uma coceirinha em quem tem a pele mais alérgica, porque é um ácido pouquíssimo concentrado. Poluição da água. Gente, Tietê. Preciso falar mais alguma coisa? Em grandes cidades é comum que aconteça a poluição de leitos de rio, corpos hídricos. E o lixo, não é que por si só é uma questão muito ruim. O que fazer com tanto lixo? Jogar no lixão? Só jogar na terra? Não, causa poluição. Jogar em aterros sanitários? Depois pesquisem o que é aterro sanitário, lição de casa, tá bom? Ele é melhor que o lixão. Tá bom, mas eu vou jogar no aterro sanitário no lixão e não vou reciclar? Ah, então vamos reciclar. Mas como é que eu vou reciclar se ninguém faz coleta seletiva? Se ninguém separa o lixo? Vamos queimar o lixo então. Queimar lixo gera poluição atmosférica. O que fazer com lixo das cidades? É muito lixo, gente. Olha na sua casa, na escola, no cursinho, o tanto de lixo que é gerado. O que fazer com ele? A melhor solução é reciclagem, mas é difícil ainda pra gente. Tá bom, queridinhos? Então, meus amiguinhos, é só.
foquem em clima, vegetação, lembrem de desenvolvimento da agricultura, o que se plantou e planta em cada parte do Brasil. Lembrem de globalização, subnutrição, lembrem de África e arrasem na prova, porque quem é guerreiro para ficar à noite de quinta-feira, quarta, terça, segunda, tem toda a garra necessária para fazer uma excelente prova. Um prazer conhecê-los. Obrigado, Odair, pelo convite. E um dia a gente se encontra, tá bom? Então, tchau, tchau.